Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana, iniciando mais um encontro nesse nosso país, onde a cada dia que a gente acorda nós temos sempre que nos lembrar que nós somos sobreviventes. E eu já disse para vocês algumas vezes, né? Não é a força de expressão. De fato, nós tivemos forças aqui no nosso país que eliminaram vidas humanas, conscientemente, por cumplicidade, alguns inconscientemente. Mas nenhuma tragédia humana acontece sem muita cumplicidade de uma maneira geral. E agora nós estamos diante de uma grande tragédia humanitária aqui no nosso país, que simplesmente tem uma série de cúmplices e uma série de cínicos que continuam a tentar abafar essa tragédia, mas eles não vão conseguir, porque a coisa já extrapolou, me refiro especificamente à tragédia ocorrida lá na região dos índios Yanomamis. É uma situação que o mundo inteiro vai começar a ver mais dados, mais informações, mais registros e vai denotar também a cumplicidade da maior empresa de comunicação do nosso país. Não é aceitável que uma situação tão grave seja tratada como mais um assunto jornalístico que ganha menos destaque do que a vida dos pica-paus, a vida das orquídeas, no principal telejornal do fim de semana aqui no nosso país, me refiro especificamente ao Fantástico, que deu muito espaço a muitas outras matérias, a outros assuntos, ignorando completamente uma tragédia humanitária que nós temos no Brasil, que precisa ser revelada para que responsáveis sejam mandados para a cadeia, porque isso não pode passar despercebido. Eu tenho certeza absoluta que hoje, nessa segunda-feira que nós abrimos a semana, muitos outros canais estarão reverberando isso aí com muita intensidade. Eu tenho certeza que o canal lá do Eduardo Moreira, o ICL, eles vão fazer um apanhado importante sobre isso, os outros canais progressistas também vão levantar mais dados, mas é fundamental que o governo Lula também não deixe essa bola ser jogada para fora do campo. É fundamental que os ministros que forem empossados agora, que eles assumam o comando desse tipo de investigação, que eles ajudem ao máximo a expor isso aqui dentro do nosso país e fora do nosso país, para que a impunidade não estimule que novas vezes essas situações possam acontecer aqui no nosso país. Pois bem, do que eu estou conversando, eu quero trazer aqui para vocês novas avaliações, novas análises, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. É uma forma de você fazer com que todas essas nossas reflexões cheguem a mais pessoas. Se puder, também se inscreva no nosso clube de membros, é uma forma adicional de você ajudar o nosso portal. Enfim, mande seus comentários, dê o seu joinha. E, enfim, participe dos nossos chats, que todos os dias também eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, não existe tragédia humana dessas proporções sem muita cumplicidade, sem muita omissão. Qualquer parte do mundo. Se as coisas não são vistas, elas não são notadas, elas não são enfrentadas. É aquele velho pensamento atribuído ao filósofo Hegel. A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Isso vale para o nosso campo individual, para a nossa vida, e vale também para o organismo vivo chamado sociedade. Se você tem uma doença e você não sabe que tem essa doença, você não procurou o médico porque você não estava sentindo absolutamente nada, e está desinformado em relação a isso, você vai ficar absolutamente estático, você não vai fazer absolutamente nada. Na medida que você tem a informação, você vai procurar tratamento, você vai procurar combater aquela doença. É assim na sociedade também. Se a sociedade não sabe, não é informada de uma forma importante sobre a importância do problema, ela também não toma providências. Gente, nós tivemos na Segunda Guerra Mundial um episódio chamado Holocausto, né, que foi a existência de campos de concentração, de extermínio de pessoas humanas. E aqui no Brasil, nós estamos vendo também a eclosão de um campo de concentração silencioso, que eliminou crianças, eliminou pessoas. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas morreram no meio dessa história toda. Até porque o que foi revelado agora foi revelado apenas numa parcela
dos indígenas aqui no nosso país. Uma investigação profunda precisa ser feita para que os responsáveis sejam penalizados, né, na forma da lei, como acontece em qualquer estado no mundo. Mas na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu quando os russos e os norte-americanos chegaram nos primeiros campos de concentração e se chocaram com aquilo que eles estavam vendo, num desses campos, os soldados norte-americanos, eles fizeram com que a população civil de algumas cidades alemãs periféricas aos campos de concentração fossem visitar esses campos de concentração, inclusive para trabalhar, para ajudar e para eles verem o que tinha acontecido ali. Então, depois dessa situação, depois que isso foi exposto, depois que isso foi colocado para a humanidade, hoje na Alemanha esse tema é um tema absolutamente presente, é um tema que eles não deixam ser esquecido. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, as consequências e por que eles devem fazer tudo para que jamais aconteça novamente esse tipo de situação. Isso aqui no Brasil é extremamente necessário que a gente exponha, que a gente fale sobre esse assunto, que a gente obrigue as autoridades a se manifestarem. Ontem, um veículo que poderia ajudar a sociedade a ter mais informação, simplesmente ele denotou a sua cumplicidade. A cumplicidade que teve durante a pandemia. Eu falei aqui com vocês várias vezes, não é possível que a gente tenha tido o que nós tivemos aqui no nosso país, também um genocídio, com mais de 700 mil pessoas mortas, porque os números que a gente tem hoje, eles não contabilizam as pessoas que morrem muitos meses depois como consequência das sequelas da doença. Então, nós tivemos reportagens absolutamente assépticas. O que é reportagem asséptica? É aquela que o fato é registrado, não há nenhuma colocação de emoção. Ali, o fato, por mais trágico que seja, é narrado ali como se fosse um computador, e aí as pessoas que estão recebendo essa mensagem também recebem como se fosse uma coisa trivial, fosse mais um acontecimento natural. Olha, a folha da árvore caiu no chão. Nasceu em tal lugar uma vaquinha, um bezerrinho nasceu. Enfim, alguma coisa nesse sentido assim. Então ontem eu fiquei acompanhando, depois de tudo que a gente conversou aqui no nosso portal e outros canais também, qual seria o papel do principal veículo de comunicação, e eles deram menos de 50 segundos para a tragédia, para o holocausto, para o extermínio de irmãos brasileiros e Yanomamis. Vamos ver aqui, não vou colocar a imagem, mas vou colocar o áudio, acho que dá para vocês verem, até para a gente cronometrar, né? Vamos lá. A Ação da Cidadania começou hoje uma força-tarefa para ajudar os indígenas Yanomami em Roraima. Na capital Boa Vista, voluntários montam cestas básicas que começam a ser distribuídas amanhã. São 10 toneladas de alimentos arrecadadas numa ação coordenada com o Ministério do Desenvolvimento. Na sexta-feira, o presidente Lula decretou a criação de um comitê interministerial de apoio à área Yanomami no estado, a maior reserva indígena do país. Ontem, Lula esteve em Boa Vista e afirmou que é desumano o que viu entre os Yanomami. O Ministério da Saúde estima que pelo menos 570 crianças morreram na região nos últimos 4 anos com desnutrição, fome e contaminação por mercúrio, e decretou emergência de saúde pública na reserva. E a CUFA, gente, a Central Única das Favelas, também está atuando lá em Roraima, e quem quiser ajudar pode procurar os links da CUFA e da Ação da Cidadania contra a Fome na nossa página de doações. O endereço é o seguinte, paraquemdoar.com.br. Acabou, gente. Acabou a matéria. Vocês perceberam? Se falou de morte de 570 crianças. Como se fala, olha, ontem o Flamengo empatou com o Madureira. Então, gente, isso denota uma cumplicidade, e tem uma coisa também, né? A cumplicidade naquilo que eles deixaram de fazer durante a pandemia e naquilo que eles deixaram de fazer, inclusive, contra esse massacre indígena, porque eles sabiam. Eu já comentei com vocês que a afiliada da Rede Globo de televisão no Amazonas ganhou o prêmio Vladimir Herzog, por uma matéria que fez já sobre a desnutrição de indígenas provocado pelo desgoverno, sem dizer o nome de Bolsonaro, sem dizer a falta de fiscalização, que era consequência em relação aos garimpeiros, o garimpo legal, do desgoverno Bolsonaro. O nome do boi não foi citado. Nessa pequena matéria de menos de 50 segundos que eu mostrei para vocês, não foi citado o nome do Bolsonaro, não foi citada a Damares, não foi citado o nome do senhor Hamilton Mourão, que era o chefe, né, o coordenador do Conselho Nacional da Amazônia.
um órgão que foi criado para cuidar dos problemas na região. E aí a gente vai vendo esses cínicos todos, mancomunados, se colocarem nas redes, se colocarem por todos os lados, nos meios de comunicação, como se o problema não existisse. Eles ficam querendo ocultar o problema, chamando a atenção por uma troca do comando do Exército Brasileiro como sendo um problema maior. Esses criminosos que são cúmplices, eles deveriam sentar nos bancos dos réus, como aconteceu no Tribunal de Nuremberg também, para tentarem se explicar desse genocídio do qual eles foram cúmplices também. E a própria rede maior de televisão aqui no nosso país deveria fazer uma autocrítica, né? Porque já passou o governo Bolsonaro, a cumplicidade deles no genocídio que nós tivemos aqui contra as pessoas do nosso país inteiro em função da pandemia. Isso não pode ser esquecido. A gente pegar todas as matérias do Jornal Nacional serem matérias assépticas. Olha, hoje tivemos tantas pessoas que morreram, o drama está muito grande, e o hospital tal está assim, o hospital assim está assado. E não chamarem nenhum especialista, não chamarem nenhuma autoridade, não chamarem nenhum crítico, não chamarem nenhum enfermeiro, nenhum médico que estavam na linha de frente para dizer, olha, presidente da República, pare de fazer aglomeração. Pare de lutar contra a vacina, pare de mandar remédios imprestáveis para as pessoas, você está matando pessoas. Então, isso tudo não foi feito, sobretudo com a proteção institucional do senhor Rodrigo Maia, do senhor Augusto Aras, que não fizeram absolutamente nada e não foram cobrados. Porque se não foram cobrados, se fossem cobrados, se o fato fosse exposto, essa situação não chegaria ao ponto que nós chegamos aqui no Brasil. E aí, passando aqui pelos cínicos que vão tentando se livrar do problema, né? Tem o ministro Joaquim Barbosa, eu fui ver o Twitter dele ontem, ele criticando, ele batendo violentamente no cinismo do senhor Hamilton Mourão, que é um civil, né? A gente tem que perder aqui no nosso país essa ideia, né? Que os militares estão numa estrutura com algum grau de hierarquia diferente da sociedade brasileira. Eles são servidores públicos, tudo que eles ganham no final do mês é resultado dos impostos do povo brasileiro, da sociedade civil. Então eles devem obrigações ao país, à sociedade civil, à nossa pátria como um todo, e não a um governante de plantão. Infelizmente eles ficaram tão intoxicados, tão distorcidos na sua atividade final, que hoje a gente tem uma série desses personagens que continuam ainda a falar para todo lado, como o general Hamilton Mourão. Então ele tomou a pancada violenta do ministro Joaquim Barbosa, que eu já comentei ontem com vocês, e na própria página do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, tem vários vídeos, são postados ali, inclusive uma denúncia de uma indígena, há 3 anos atrás, com o senhor Rodrigo Maia, alguns deputados federais, ela dizendo ali do que estava acontecendo, mandando o sapato na Damares, chamando a Damares de bandida. Já isso em 2019, 2020, ali, antes de a gente ter a eclosão pública dessa história toda aqui no nosso país. Então a gente vai navegando por aí e vai vendo esse tipo de situação. E ontem eles podiam inclusive ter dado um ênfase maior a essa questão humanitária em função daquela indígena super esquálida, super magra, esquelética, que foi mostrada em muitas fotos que giraram o mundo aí, porque ela morreu ontem. Ela morreu às 5 horas da tarde, foi emitida a nota lá pela associação que tem interatividade lá com os Yanomamis, e pediu inclusive para a gente não revelar essas fotos, não colocar mais a foto dessa senhora, dessa irmã indígena, porque isso viola as tradições, eles não querem, eles não gostariam que isso acontecesse, né? Então, enfim, eles sabiam disso, a emissora sabia disso, mas aí, gente, eu até peguei aqui como é que foi o roteiro ontem. Eles de repente fizeram uma série de matérias e falaram lá do extremistas.com, né, que também é resultante, esse fenômeno todo, da omissão deles também, como eu já denunciei aqui várias vezes, né? Porque se tivesse informado essa distorção que foi pegando a sociedade brasileira, a gente não teria chegado ao ponto que nós chegamos. Mas aí tem um momento ontem que eles chegaram e fizeram a matéria lúdica, né? E que ganhou muito mais importância do que essa situação envolvendo os indígenas brasileiros.
Aí termina a matéria. No próximo capítulo vamos saber por que o pica-pau, o que o pica-pau tanto procura. E depois outra fala. E orquídea, que se disfarça de vespa para sobreviver. Gente, então como é que a gente vai ter uma conscientização maior da sociedade com esse tipo de comportamento da maior empresa de comunicação do nosso país? Os cínicos continuam desaparecidos, né? Por onde anda o pastor que fez tanto proselitismo, que nós tínhamos aqui um presidente que era um enviado de Deus? Que tipo de cristão são essas pessoas que seguem um criminoso e que agora estão calados também diante do que estão vendo? Por que a gente não vê publicação agora das pessoas que são defensoras da vida, falando da cumplicidade desse criminoso, dos criminosos de uma maneira geral e do principal criminoso que se encontra foragido no nosso país, né? Isso é uma coisa para a gente refletir também, né? Ministro Gilmar Mendes diz que penúria dos Yanomami é inaceitável, que a apuração das responsabilidades é urgente. Gente, são matérias, como é que isso não é colocado? O Hamilton Mourão, que formou o conselho com 19 militares, Conselho da Amazônia, não colocou ninguém do IBAMA e ninguém da FUNAI. Então, é também cúmplice desse genocídio que aconteceu no nosso país. E fica se colocando nas redes como se não existisse o problema. A senhora Damares tem muito que explicar, todo o clã Bolsonaro tem muito que explicar, e se os grandes veículos de comunicação, como eu estou frisando aqui com vocês mais uma vez, não colocar esse assunto de uma forma como ele tem que ser colocado, isso vai denotar cada vez mais a cumplicidade que eles tiveram durante tanto tempo com essas mazelas aqui no nosso país, sempre para benefícios econômicos no final da história, conforme eu sempre tenho dito aqui para vocês. Gente, eu vou ficando por aqui, vamos ver quais serão os desdobramentos do dia de hoje. Mais tarde eu volto aqui com vocês, tá bom? A gente não vai deixar esse assunto ser abafado não, tá? Um grande abraço, tchau!